Fala galera, fala sétimo ano, tudo bem? Estamos aqui essa semana corrigindo a unidade, a revisão número 2, tá? Referente à unidade 3 e 4 do livro um de vocês. Antes disso, espero que vocês estejam bem, assim como a família de vocês, tá? Cuidem-se, por favor, continuem se cuidando aí, lavando as mãos, usando máscara na rua e tudo mais. E é isso, vamos lá. Primeira questão, qual a importância do Código Florestal? Turma, de cara o Código Florestal, desconsiderem barulho de rua, de cara o Código Florestal ele é importante no sentido de preservar o meio ambiente, né? No sentido de preservar o meio ambiente apesar do desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento humano, né? Então é um conjunto, né, de leis estabelecidas pelo governo federal, né, que vão proteger o meio ambiente do desmatamento, do uso predatório dos mananciais, dos recursos hídricos, do solo, né, tudo isso que além de prejudicar a natureza pode prejudicar também, prejudica diretamente a nossa vida, tá bom? Então nesse sentido que o Código Florestal foi criado, preservar as riquezas naturais. Tudo bem? Apesar do desenvolvimento social humano. Beleza? O que é reserva legal? Reserva legal, e aí já entrando num ponto mais polêmico aí, reserva legal, turma, é parte, toda propriedade rural, né, possui, ou de posse, possui uma parte que deve ser preservada, né, por conta aí da preservação dos processos ecológicos, uh, abrigo da fauna silvestre, da flora natina, perdão, natieta, da fauna silvestre e da flora nativa, tá? Ou seja, é uma parte de toda a propriedade rural que deve ser preservada, né? A fim de respeitar todos esses processos ecológicos, tá? E pensando aí no uso sustentável dessa terra, tá bom? Então, reserva legal, uma parte de toda a propriedade rural que deve ser preservada, que não pode ser desmatada. Tranquilo? Próxima questão. O que é uma floresta? O que é uma floresta nacional? Bem, é uma área de cobertura florestal, tá? Onde predominam espécies nativas. Eita, passando aí. Nós temos o uso sustentável nessa área, né? Diversificando aí recursos florestais e pesquisa científica. Nessa área é autorizada a permanência de pessoas ali ou de sociedades ali tradicionais daquela área, tá? Mas não é permitido, e aí já entrando na próxima questão, não é permitido atividades extrativistas, tá? Esse é um ponto importante. Então, a Floresta Nacional, presença humana, né? O que tem de presença humana? Sociedades ali tradicionais, né? Ou comunidades, melhor dizendo. Comunidades tradicionais que já moram ali há muitos anos, muitas gerações, tá? E a prática também de pesquisa científica, né? Educação ecológica e tudo mais. Tudo isso é permitido. Agora, já na questão 5, né, qual a diferença entre uma floresta nacional e uma reserva extrativista? É que na reserva extrativista é todo o ambiente ecológico pensado no uso sustentável, ou seja, não que na floresta nacional não seja, tá? Acontece que no desenvolvimento sustentável, melhor dizendo, reserva extrativista é todo um ambiente ecológico pensado no desenvolvimento sustentável, ou seja, aí sim é permitida a extração, é permitido o desmatamento, o uso do solo, atividades minerais, tudo isso respeitando o tempo da natureza, né? Isso não pode ser feito de qualquer forma, né? Existem várias normas,
né? Mas a grande diferença é que na floresta nacional, apesar de permitir a permanência aí de comunidades tradicionais, não é permitida atividades minerais, atividades extrativistas, né? Como na reserva extrativista, já diz o nome, tá bom? Agora vamos lá. Número 6. Explique com suas palavras a lei da oferta e da procura. Bem, sempre que nós temos uma oferta muito grande, né, ou vamos melhorar. Sempre que nós temos uma procura muito grande por algo, nós temos aí uma oferta cara, tá? Agora, se ninguém está procurando, o preço tende a cair, tá bom? Da mesma forma, se nós temos uma oferta enorme de um produto ou de um recurso, esse preço vai ser baixo, né? Porque tem muito. Da mesma forma que se é raro, extremamente raro, nós temos pouco, o preço é altíssimo. Vamos pensar no diamante. Você encontra diamante a qualquer esquina? Não. Né? Diamante é um mineral muito raro. Ou seja, um minério muito raro. Ou seja, é muito caro. Né? E pedra? Pedra é um negócio valioso? Pedra você encontra em qualquer rua, qualquer esquina, qualquer casa. Ou seja, é um negócio que ninguém dá bola. Por quê? Porque tem muito. Beleza? É claro que tem questão de valor, né? Mas enfim, não cabe aqui. Tá bom? Então, quanto maior a procura, maior o preço. Quanto maior a oferta, maior o preço. Quanto menor a procura, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior o preço. Tá? O capitalismo comercial, gente, foi aquele período a partir do século XV, onde o comércio era a grande atividade financeira naquele período, tá? Comércio com as Índias, por exemplo, né? Portugal chega à América tentando, né, chegar às Índias, tá certo? Ou seja, o que eles queriam nas Índias? Trocar especiarias, né? Especiarias que eram muito valiosas na Europa. Ou seja, toda a atividade financeira era baseada no comércio. Mesmo quando eles começaram a explorar o Brasil e tudo mais, o que eles queriam? Eles queriam pegar coisas raras, aliás, pegar especiarias brasileiras, né, como pau-brasil, como urucum, né, pegar componentes brasileiros que eram raros na Europa, aí já entra na volta aí na lei da oferta e da procura, que eram raros na Europa para poder vender. Né? Ou seja, toda atividade financeira era baseada no comércio. Por isso que a gente diz que esse foi o capitalismo comercial. Agora, já na questão 8, né? Eu explico o que foi o capitalismo industrial. Aqui já é diferente. Por quê? Porque a partir do século XVIII, né, nós temos aí novas tecnologias que implementaram a indústria. E a indústria foi fundamental para que o desenvolvimento do comércio ocorresse. Né? Como assim, Guilherme? Aí deixa de ser comércio? Não, o comércio é importante até hoje. Acontece que a indústria ela tomou um pioneirismo, tomou um papel fundamental. Por quê? Porque além de exponencializar o comércio, né, além de você ter uma produção agora em massa, a indústria ela também transformou o espaço. Né? As primeiras cidades começam a crescer ao redor das indústrias. Tá? Então por isso que a gente chama, a partir do século XVIII, de capitalismo industrial. Né? Todo o desenvolvimento tecnológico veio a partir das indústrias. Tá? E aí o ganho começa a ser muito maior. Por quê? Porque agora você tem uma produção não manufatureira, não mais manufatureira, né, feita por mãos. Agora você tem uma produção feita por máquinas, ou seja, a produção é muito maior. Tá bom? Vamos lá. Questão 9. A foto abaixo representa o evento que conhecemos como as Grandes Navegações, período importante para o desenvolvimento comercial dos países europeus e que marca o início da colonização na América. Então temos a foto aí.
Esse período é associado a qual fase do capitalismo? Já falamos, capitalismo comercial, né? B. Como as colônias serviam aos países europeus? As colônias serviam disponibilizando aí produtos, né, riquezas, seja metalismo, seja o ouro, seja a prata, seja a madeira, tudo isso que era comercializado na Europa. Tá? Então as colônias serviam aos países europeus, ou serviam às metrópoles com matéria-prima. Tá? C. Como esse período marca a divisão internacional do trabalho, a DIT? Olha, agora se nós temos as colônias servindo as metrópoles com matéria-prima, né? Nós temos as metrópoles servindo as colônias com produtos manufatureiros, né? Ainda não eram produtos industrializados, eram produtos manufatureiros. Como assim, Guilherme? As primeiras trocas entre portugueses e índios, né? Enquanto os portugueses davam, sei lá, madeira, pedras preciosas, os portugueses davam o quê? Espelhos, ferramentas, armas, né? Ou seja, produtos que a colônia ela não tinha tecnologia, não tinha técnica para desenvolver, tá? Então, os produtos, e aí nós temos uma divisão internacional do trabalho. Enquanto os países europeus mandavam para as colônias produtos que demandavam de técnica, né, para serem feitos, espelhos, armas, ferramentas, as colônias, como tinham uma técnica muito considerada muito baixa, as colônias serviam os países europeus com matéria-prima, né? Matéria-prima que era usada para fazer esses produtos técnicos, tá bom? Vamos lá, questão 10. Podemos dizer que a partir do capitalismo industrial o ser humano começa a prejudicar mais o ambiente? Com certeza, né? Se nós temos agora indústrias, o que uma indústria precisa? Precisa de matéria-prima para funcionar, né? Lembra que a indústria começa a produzir muito mais? Ou seja, nós temos uma indústria que precisa de carvão, né? O ser humano agora vai começar a extrair muito mais da natureza para abastecer as indústrias, né? Antes era tudo feito por artesãos, pessoas que tinham técnica, né? Quem é que consome mais energia, gente? Eu fazendo aqui, sei lá, um livro, né? Ou seja, o livro, estou usando papel, estou cortando árvore, tá? Ou uma indústria que faz, ou vamos supor, né, uma livraria. Livraria produz, sei lá, quantos 1000 livros, milhares de livros por ano, e eu produzo, sei lá, 10. Quem é que tá extraindo mais papel da natureza? A indústria, né? Ou seja, a indústria do mesmo jeito, né, do mesmo modo que produz muito mais, a indústria também extrai muito mais da natureza. Então, a partir do capitalismo industrial, que nós tivemos aí o crescimento dessa indústria, nós tivemos também um crescimento na extração de recursos naturais, tá bom? E aí, por consequência, né, o maior prejudicial aí ao meio ambiente, um período mais prejudicial ao meio ambiente. 11. Cite alguma das inovações trazidas pela primeira Revolução Industrial. Né? Motor movido a vapor, né? a Maria-Fumaça, o trem, né? Que foi fundamental, revolucionário para o transporte. Toda a transformação do espaço, agora nós temos cidades, né, pessoas morando próximos às indústrias, toda a gama de máquinas voltadas para a indústria têxtil, né, a indústria que trabalha com tecido, tudo isso foi desenvolvido aí na primeira Revolução Industrial. E o que foi a crise de 29? A crise de 29 ela marca aí uma crise que a gente chama de superprodução e subconsumo. Como assim? A indústria ela produzia muito,
e o consumo começa a reduzir. A produção seguia essa linha e a produção essa linha. Ou seja, era produzido muito mais coisas, né, do que o mercado absorvia, do que as pessoas realmente compravam, tá? Ou seja, isso acabou gerando os estoques lotados das indústrias, né? E aí voltamos à lei da oferta e da procura. Quando nós temos muita oferta, né, o preço geralmente cai, né, o valor cai, né? Porque você vai dar valor a uma coisa que tem aos montes aí, você vai dar, aliás, você vai dar muito valor a coisas que tem aos montes por aí? Não, né? Então as empresas começam a falir, por consequência começa a gerar desemprego, as pessoas começam a ficar desempregadas e tudo mais, tá? Então essa foi a crise de 29, uma crise de superprodução e subconsumo. Lembre-se, né, os produtos naquele período eram muito duráveis, né? Além de serem duráveis, eles eram também, aliás, eles não tinham nenhum poder de personalização, eles não eram muito diferentes, né? Se você, sei lá, você tinha, sei lá, duas marcas de geladeira, todas elas eram branquinhas, tinham o mesmo tamanho. Então, se a sua tá legal, por que você vai comprar outra? Não, você só vai comprar outra se a sua quebrar. Só que os produtos eram muito duráveis, ou seja, chegou um ponto que todo mundo já tinha mais ou menos ali o que o mercado estava oferecendo, né? E não tinha por que comprar outro, porque o mercado não oferecia nada de novo, né? Então as empresas começam a quebrar, né? Da mesma forma, se a Samsung começar, olha, paramos de desenvolver tecnologia, chegamos ao nosso máximo de desenvolvimento tecnológico, tá? Então a partir de agora vamos lançar um telefone igual, né? Paramos no S10. Então a Samsung começa a produzir S10, só S10, né? As pessoas vão começar a comprar S10, né? A Samsung vai disparar suas vendas. Só que vai chegar um período em que todo mundo já vai ter o S10, ou grande parte do mercado vai ter o S10, né? Vai ter por que comprar de novo da Samsung? Não, porque ela só está produzindo S10. Ela não está produzindo nada de novo, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu lá na crise de 29. Acabou? Acabou. Turma, qualquer dúvida, mandem lá no grupo, respondo vocês, tá? Beijos a todos, até semana que vem.